E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Lizzie e vou te acompanhar numa jornada muito legal sobre os heróis da Bíblia. Isso mesmo. Se liga só. Muito legal, né? Esse aplicativo vai te mostrar um jeito muito bacana de você aprender mais sobre alguns heróis da Bíblia. Isso mesmo. E para bater um papo muito legal com a gente sobre Davi, quero chamar meu convidado de hoje, Tiago. Tudo bem por aí, Tiago? Tudo bem por aqui, Liz, graças a Deus, e com você, tudo bem? Tudo certo. Ó, responsa a gente falar sobre Davi hoje, né? É verdade, grande responsabilidade. Davi é um dos grandes heróis do Antigo Testamento, um dos principais personagens, grande rei, além de grande responsabilidade, um grande privilégio falar desse homem que faz parte da genealogia do próprio Jesus. Tiago, me conta, o que você mais gosta assim na história de Davi? Davi, fantástico por ter tido um começo muito simples, né? Ele era um pastor de ovelhas junto com na sua família. Ele tinha ali 7 irmãos, eram 8 filhos, e ele estava lá cuidando das ovelhas. Não era reconhecido, mas de repente o profeta vem e escolhe ele. Essa reviravolta é muito interessante. Eu tenho certeza que muitos se identificam com a história dele por causa disso. Em algum momento Deus aparece e transforma tudo. Tiago, e você acha que essa transformação que você comentou que Deus fez na vida dele foi o que tornou ele esse herói pra gente? Deu essa repercussão Olha, toda em toda a sua trajetória? eu vejo que quando Samuel, o profeta, vai visitar ele, ele passa por todos os irmãos, nega todos eles. Deus diz que ainda há um outro que não estava ali. E eles então traz Davi, unge Davi. Essa unção, ela é toda especial, porque é depois dessa unção que ele vai e enfrenta Golias, e ele derrota Golias. Depois dessa unção, ele toma posse numa posição da história aonde ele começa a ser o autor principal e o grande herói até se tornar o rei de Israel. Tiago, a gente tem visto nessa série de vídeos e também quando a gente estuda a Bíblia, várias histórias de outros heróis. Mas o que a história de Davi tem de diferente? Por que ele é tão especial? Eu acredito que a história de Davi é diferente no aspecto de que ela é rica em detalhes. O autor do texto bíblico capricha nos detalhes desde o primeiro encontro até o final da sua vida. Por exemplo, não são muitos personagens bíblicos que têm o privilégio de ter detalhes como o autor descreve que ele era ruivo, tinha bonitos olhos e uma boa aparência. Quem da Bíblia tem o privilégio de ter descrição tão detalhada? Depois, a história de Davi, ela começa com detalhes perfeitos, né, da sua desafio com os irmãos, da briga com Golias, dos seus desafios no palácio de Saul. Mas no final das contas, também apresenta os erros de Davi. E é interessante como Deus perdoa Davi e concede a ele o privilégio de ser chamado homem segundo o seu coração. Eu creio que esse detalhe da história, onde Deus chama dessa forma, é um detalhe muito interessante porque, enfim, coloca-o em evidência ainda maior no texto bíblico. Tiago, a gente sabe assim, ó, que para o cara ser eleito um herói, ele deve ter passado por algumas fases, algumas coisas bem difíceis, né? Porque toda jornada do herói tem um momento crítico, pelo menos uma vez na vida. E Davi enfrentou alguns desses momentos. Conta um pouquinho pra gente, quais foram os perrengues que Davi teve que passar para hoje a gente poder estudar a história dele como um herói da Bíblia? A jornada do herói de Davi, eu acho que ela é fantástica, porque começa contando ali como que era antes do chamado, né, para ser rei, e de repente, no chamado, o grande virada, vem os desafios ali, ele enfrenta Golias e vence Golias, depois ele enfrenta o próprio Saul no seu palácio e pacientemente aguarda a oportunidade e não se vinga de Saul, pelo contrário, ele diz que ele é ungido do Senhor e jamais tocaria no ungido. E aí é interessante porque ele enfrenta todos os desafios, ele está no auge, né, da sua história e ele é colocado rei. Tá perfeito, podia terminar a história, digamos assim, ali. Aí depois mostra a queda dele, o pecado de Davi. Gente, ele foi traidor. Ele traiu, no caso, né, se deitou com uma mulher que não era sua. Ele matou seu amigo. Nossa, ele foi, tipo, terrível. Aí tá lá embaixo a história dele, daqui a pouco
vem Natan, repreende, ele se arrepende. Então, tem muitos altos e baixos. A história de Davi é fantástico. E realmente, a jornada do herói dele é perfeita. Você falou aí que ele foi esse cara que deu uns vacilos, mas mesmo assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que ele tem esse título? Assim, você acredita que esse contato, essa intimidade que ele tinha com Deus foi retomado depois desse tempo difícil que ele passou, mas principalmente isso fez a diferença na vida dele para hoje ele ser considerado um herói? É interessante notar que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus antes mesmo do pecado, da queda e do arrependimento. Mas isso não fez com que ele parasse de ser um homem segundo o coração de Deus. E ele era assim porque ele tinha um relacionamento próximo com Deus. Eu tenho uma história rápida para contar a respeito disso. O meu avô, ele faleceu alguns anos atrás, ele nunca se batizou, ele nunca entregou a vida completamente a Jesus. Eu tive a oportunidade de chegar para ele e perguntar: vô, por quê? E ele sempre apoiou a família, mas a decisão dele ele não tomou. E ele disse: eu não consigo entender como é que um homem pode ser chamado segundo o coração de Deus, sendo Davi quem foi ou o que ele fez. Eu disse para o meu avô: essa é a graça. Essa é a graça de Deus. E meu avô, eu sei, faleceu, Deus é misericordioso e vai julgar o caso dele, mas não incomodou somente o meu avô, mas incomoda muitas pessoas. Um homem desse ser homem segundo o coração de Deus. Mas essa é a coisa boa. Deus perdoa todos os nossos pecados, desde que a gente queira a mudança. Isso é muito importante. Nossa, que privilégio, né? A gente saber que somos perdoados por Deus nos erros que a gente comete no dia a dia, apesar de sermos seres humanos e falhos, mas Ele está sempre ali, sua graça sempre nos alcançando. Essa história de Davi me inspira, sabia, O tempo Thiago? todo. E Ela é assim, ó, inspiradora. inspira todos os detalhes. Mas assim, ó, hoje em dia, a gente não tem gigante para enfrentar, a gente não tem metade das coisas para fazer, dos problemas que Davi tinha naquela época, naquele contexto. Mas como que a gente pode tirar da história de Davi lições para a nossa vida hoje, sabe? Para a galera que está assistindo a gente parar, refletir e falar, não, preciso fazer isso também para ser um herói igual Davi. Eu acho que era a vontade dele de fazer a vontade de Deus. Porque olha só, ele chegou lá no campo de Elá, onde os israelitas estavam reunidos. Quando ele viu a afronta de Golias, ele falou: e daí? Deus está comigo. Você vem comigo com espada, com escudo, com lança. Eu venho a ti em nome do Deus de Israel. Eu acho que falta isso um pouco na nossa sociedade, para mim, para todos nós, dizer isso: olha, eu estou aqui em nome do Deus de Israel e até o fim eu vou fazer a vontade dele. A história de Saul, a mesma coisa, relacionamento com ele. Ele poderia ter se vingado de Saul várias vezes, mas ele não fez isso, porque ele esperou a justiça divina. Terceiro ponto, o arrependimento. A gente precisa ser humilde, a gente precisa se arrepender de fato, porque é uma promessa de Deus e um privilégio para nós. Mas muitos não são humildes e acabam vivendo a vida do jeito, mais ou menos assim: ah, eu tenho feito isso até hoje, vou continuar desse jeito. Não tem jeito para mim, tem jeito para todos nós. Se teve jeito para um assassino e alguém que traiu, imagina para mim e para você. Boa, Thiago. Obrigada, viu, por esse super bate-papo. Obrigada por estar aqui com a gente, falando um pouquinho da história de Davi. Valeu, viu? Passou muito rápido, obrigado pelo privilégio de estar aqui e conversar sobre esse personagem. Um detalhe muito importante, né? Ele fez parte da genealogia de Jesus. Vale a pena jogar um pouquinho com ele no Heroes the Game. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. E além de Davi, existem muitos outros heróis para vocês conhecerem mais um pouquinho da história deles também. Então fique ligado em Heroes the Game 2. Tchau, tchau. Até a próxima.